Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar com o coletivo de Capricórnio. O oposto complementar de Capricórnio é Câncer, tá? Tem já no canal leitura de Câncer já disponível. Também ressoa com quem tem Sol, Lua, Vênus ascendente e Júpiter na casa de Capricórnio. As leituras podem estar espelhadas. Esteja à vontade de fazer, inverter aqui os papéis, tá? Eu posso falar sobre situações, momentos, pessoas na sua energia ou de você na energia também de outras pessoas, situações e momentos, tá? Lembrando, é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo. Seja responsável, pegue somente aquilo que ressoa com você. Ressoou com você? Deixe sua curtida, deixe a sua interação, se inscreva no canal, compartilhe, comente, tá? Ajude aí o canal a chegar, né? A leitura chegar a mais pessoas, tá? É uma leitura também intuitiva, tá? Uma leitura para dezembro, mas também que pode ressoar aí para os próximos 3 meses. Leitura geral, tá? É uma leitura um pouco longa, tenha paciência, ouça a leitura inteira, tá? Às vezes o aviso, o conselho, o direcionamento não está no começo da leitura, às vezes está no fim da leitura ou no meio da leitura. É importante, tá? Caso você não queira pegar a introdução do vídeo, tal, tudo, acelera o vídeo, tá? Tem opção para você acelerar, é só ir lá nos 3 pontinhos lá e acelerar o vídeo, tá? O vídeo também tem a opção Hyper, o Valeu, tá? Não tem custo, mas isso ajuda com que o vídeo chegue a mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, peço licença para toda a sua egrégora, todos os seus mentores, guardiões, anjo de guarda, permissão de adentrar a sua energia. Também peço licença, permissão também, peço ajuda aos meus mentores, que afaste de mim qualquer tipo de interferência, que não se manifeste nenhuma posição pessoal minha na leitura, que eu traga e que eu tenha clareza, que eu consiga trazer a leitura que você necessita, tá? Mensagem que você necessita. Bom, eu vou começar com o baralho de Pombagira, tá? Dona Maria Quitéria. Vamos ver as energias que estão no seu momento e a gente vai desenrolando depois com outros tarôs aqui, o baralho cigano, tá? Mas vamos saber o que tá no teu momento agora e depois o que tem pra você à frente, tá bom? Então vamos lá, mesa aberta, Capricórnio. Leitura coletiva, atemporal, vai chegar para você no momento que você necessitar, tá? Que você precisar. A porta da rua. Bom, vamos falar sobre assuntos que estão fora de casa, tá? Não é assunto familiar aqui. Aqui pode ser assunto de trabalho, tá? Muito forte ser assunto de trabalho. De pessoas ao seu entorno, tá? Pessoas que não estão aí no seu meio familiar, tá? Quem se manifesta nessa leitura é seu tranca-ruas, tá?
Tem uma mensagem espiritual aqui, seu tranca-ruas vem trazendo uma mensagem espiritual aí sobre trabalho, assuntos ligados fora da família, tá, Capricórnio? Sinto aqui já espiritualidade trazendo aí um aviso aí sobre algum tipo de traição, tá? Que pode ser do ambiente de trabalho ou de um amigo, tá? Ou de pessoas, como eu disse, essa traição não vem de dentro de casa, não é de familiar, não é de cônjuge, tá? Mas pode ser uma traição no ambiente de trabalho ou de amigos, tá? Essa carta chama a taça servida pela mão que porta o anel de cobra, tá? Pode ser uma traição no ambiente de trabalho, alguém querendo aí o teu posto, ou alguém fazendo fofoquinha. No fundo do deck, em oculto aqui, ó, o lápis. Aqui chegará notícias breves para vocês. Sobre essa traição, tá? E a traição, ela abrange vários aspectos, tá? Dentro da palavra traição. Aqui pode ser de um colega de trabalho que te sabota, o seu chefe, tá? Até mesmo o seu chefe que te sabota ali, querendo te tirar da empresa, tá? Um amigo que você considera amigo e fala de você, né? Para outras pessoas. Caiu duas cartas e eu vou aceitar as duas cartas. O punhal e a luz vermelha acesa. Essa luz vermelha acesa aponta por um alerta aqui, tá? O punhal fala sobre como é seu tranca-ruas que vem abrindo a leitura aqui. Seu tranca-ruas está aqui confirmando aqui que é ele quem vem trazendo, tá? A notícia. E ele recebeu aqui, ele tá falando para mim aqui como ele recebeu aqui permissão, tá? Do divino, tá? Porque os espíritos de luz, né? Como os Exus, Pombagiras, Caboclos, para quem tá dentro dessa egrégora de Umbanda, Quimbanda, tal, tudo, eles recebem, eles respeitam uma hierarquia e eles vêm sobre ordens de alguém acima deles, de espíritos acima deles, tá? De ordens acima deles. Então, são esses espíritos superiores aqui que ordenaram aqui que trouxessem essa mensagem para vocês, tá? O alerta aqui é para que vocês tomem cuidado com situações perigosas aqui, tá? Também tome cuidado aí com pensamentos negativos. Alguns aqui é sobre pessoas, sabotagem de outras pessoas, traição de outras pessoas. Para um outro grupo tem a autossabotagem. E aí é você se traindo, tá? É você se traindo com pensamentos negativos, tá? Aqui
Seu trancado tá falando para mim aqui que existe uma vitória para chegar, que está na direção de vocês, que pode ser impedida por pessoas ao seu entorno, tá? Ou até mesmo por você quando você se sabota. Mais uma, por gentileza. Só uma, por favor. A rosa vermelha, tá? A rosa vermelha vem falando sobre acontecimentos aí passados, tá? Tá falando de situações do passado voltando aí, tá? Para vocês resolverem aqui com uma pessoa, tá? Ou você aqui entrando numa fase de novo aí de ter pensamentos negativos sobre você mesmo, tá? Aqui é sobre vocês fazerem uma reflexão, aqui ter um olhar e reavaliar aí, tá? Seus próprios pensamentos e reavaliar aí atitudes de pessoas. Eu entendi aqui o que ele quis dizer, tá? É sobre pessoas que já fizeram algo para você no passado, tá? E que podem novamente te trair, te fazer a mesma coisa, tá? Isso aqui é para um grupo. A questão de pensamentos aqui que te sabotam, ou os pensamentos negativos de autossabotagem também, tá? Sobre situações, aqui tem para um grupo, tem uma pessoa que pode te prejudicar, uma pessoa que já te prejudicou no passado e que agora, se você permitir, ela te prejudica de novo. No ambiente de trabalho, no ambiente coletivo, tá, Capricórnio? E aqui tem uma situação, tá? Sua, tá? Interna sua, que já aconteceu lá atrás e que pode de novo acontecer e que você venha se sabotar aqui, tá? Vamos clarificar aqui, ver o que mais que o tarô, né, fala aqui com vocês aqui, tá? Tarô das bruxas, deixa eu só subir aqui um pouquinho pra caber aqui, né, na câmera aqui. Tarô das bruxas, tá? Só deixa eu dar uma olhada, porque eu tinha cartas invertidas aqui e eu não gosto de trabalhar com o baralho ao contrário. Eu não gosto de trabalhar com cartas bagunçadas, mas eu fiz leitura ontem, particular, e eu gosto sempre de dar uma olhada para ver se tá tudo arrumadinho. E tem algumas cartas aqui numa posição contrária. Se cair invertida, tudo bem, mas tá invertida no meu baralho, eu não gosto de trabalhar assim, tá? Pronto. Tudo arrumadinho agora, tá? Vou embaralhar aqui. Então, tem uma atenção, tem um alerta aqui, tá? Um alerta para uma situação, para alguém, para uma situação que é perigosa, interna sua, de pensamentos, como tem
um alerta aqui sobre alguém aqui, tá? E tanto essa situação quanto esse alguém conota aqui como ser um perigo para você, tá? Preste atenção aí. É sobre algo que você já tem conhecimento, tá? É algo que você já tem conhecimento, que já te trouxe perdas lá atrás, tá? Uma situação que marcou vocês lá atrás, que trouxe desgastes, que trouxe uma perca emocional aqui, trouxe algum desgaste emocional, tá? Sobre uma situação que pode voltar agora, no mesmo sentido, né? Uma situação, uma pessoa que pode voltar agora, que venha de novo trazer essa mesma perda, esse mesmo desgaste. Aqui o tarô tá pedindo, né? O baralho tá pedindo para você prestar atenção nisso e não permitir, corta aí o mal pela raiz, tá? Olha, é um desgaste emocional mesmo que te traz sofrimento aqui, tá? Olha, no oculto aqui tem um 7 de copas, tem um 10 de espadas, um 8 de espadas, tá? Para alguns aqui, tem a ver com uma parceria, tá? Tem a ver com uma parceria aqui. Parceria de trabalho, amizade, tá? E pode ser romântica? Pode, mas aqui não tem essa força romântica aqui. Tem uma força mais voltada para coisas externas, tá? Trabalho, amigos aí no ambiente de trabalho, relações que são fora do seu ambiente familiar, tá? A morte. A morte aqui, ela pede uma transformação desse cenário, né? Ela pede uma transformação, pede uma finalização, algo que vai precisar ser finalizado aqui. Ou dessa vez está vindo a oportunidade, né? Você vai ter a oportunidade, se está voltando para você colocar um fim a algo talvez que você não tenha finalizado lá atrás, né? E agora a espiritualidade, né, tá trazendo de novo essa situação, essa pessoa aqui, para você colocar um ponto final, tá? Aqui é a vida, tá? A vida te mostrando que você precisa terminar uma situação aqui, uma parceria, um relacionamento aqui, desapegar aqui, tá? Porque isso não permite que você evolua, tá? Aqui fala sobre encerrar algo. Tem uma necessidade de encerrar algo aí, porque aqui eu vejo que como se tivesse, nós estamos, tá? Hoje é dia 18. Hoje é dia 18, né? Amanhã é 19. Amanhã tem uma lua
que ela traz essa energia de 19/12, tem uma lua aí, que pede esse encerramento das coisas. Essa energia tá para todo mundo, mas todo mundo não vai sentir, é óbvio, tá? Aqui é como se tivesse uma transformação, uma transição aqui, tá? Em algum aspecto que não envolve o teu campo familiar, o teu campo romântico, tá? Tem uma tendência muito forte aqui. Eu sinto muito que é no ambiente de trabalho, então talvez um ambiente de trabalho que já não te serve mais, que não te agrega, já não te agrega mais nada, tá? Aqui tá pedindo para você romper aqui, tá? Para você romper aqui com ciclos aqui, tá? Finalizar algum ciclo no ambiente, tá? Com um grupo de pessoas aqui, tá? Que te sabotam aqui. O que mais? Valete de copas. Lembra que eu disse que tem um desgaste aqui emocional? O valete, ele é um fofoqueiro. Olha, um valete de copas e um valete de ouros. 2 valetes juntos. Quer dizer, nós temos uma situação que envolve tanto o seu emocional quanto o seu financeiro, né? Sobre uma estrutura, tá? Aqui. Então, aqui é sobre uma mensagem que o seu tranca-ruas traz para você, uma informação que o seu tranca-rua traz para você, que de uma certa forma é sensível, vai mexer com as suas emoções, tá? É um pedido aqui para olhar para dentro, tá? Algumas pessoas aqui podem te enxergar como uma pessoa inocente, tá? Uma pessoa que tem um coração aberto aqui. Por isso que eu estou vendo que essa situação, ela retorna, tá? Porque eu acredito que essa pessoa, porque aqui tem uma pessoa que traz uma situação, tá? Ainda continue te enxergando como alguém puro, como alguém inocente aqui, como alguém que tem o coração aberto, né? Então tome cuidado, não que você tenha que perder essas qualidades, mas tome cuidado para que isso não seja usado novamente contra você, tá? Aqui é como se o Cavaleiro de Ouros fala que é como se essa situação voltasse de novo. No sentido de ver se você aprendeu da próxima vez, da outra vez, né? Para ver se você tá mais esperto, tá? Se você consegue se atentar aí, tá? Que uma situação nova uma situação antiga pode voltar de novo com as mesmas características, entendeu? Aqui tá pedindo para você ter um olhar mais minucioso, mais cauteloso, tá? Cuidado. Porque aqui alguém pode estar achando que você continua, por exemplo, imaturo.
inocente, né? Porque às vezes as pessoas te consideram imaturo, porque às vezes as pessoas confundem, tá? Inocência é uma pessoa de coração bondoso, com imaturidade, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, tá pedindo aqui, porque tem uma situação que envolve dinheiro, tá? É uma situação aqui que envolve oportunidades aqui, tanto materiais, tá? Quanto emocionais aqui, tá? Então, pode também aqui ser uma situação que venha querer, uma pessoa que venha trazer uma situação também de cunho amoroso, também porque o Valete de Copas fala sobre isso, né? Fala sobre o emocional. O Valete de Ouros também fala sobre situações tanto de dinheiro, tá? Quanto amorosas. Tá? Então, o Valete, ele anuncia, né? Que essa situação precisa ser interrompida, finalizada, porque ele está anunciando aqui, o Valete de Copas e o Valete de Ouro está anunciando para você uma transição, tanto no seu campo emocional, quanto no seu campo material. Oportunidades novas, né? Coisas mais concretas aqui, tá? A casa do dinheiro, tá? Tem muito a ver também com aspectos emocionais, tá? Algumas pessoas, por exemplo, têm tendência, tô só trazendo uma observação aqui que me pediram para trazer, que assim, algumas pessoas têm a tendência, quando não estão bem emocionalmente, o que elas fazem? Elas gastam dinheiro, tá? Perdão, apaguei a luz aí, ficou escuro. Apesar de eu gostar aí desse escurinho aí. Eu só tô ligando aqui, gente, que senão meu mantra vai ser desligado. Pronto. Iluminado de novo. Então tem pessoas que quando elas não estão bem emocionalmente, o que elas fazem? Elas estão deprimidas, né? Elas gastam, né? Lembra que eu falei, é uma situação que já foi vivida no passado, que retorna com o mesmo intuito de trazer perdas, de trazer desgastes, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Aqui eu vejo bem forte a influência de uma energia feminina, tá? Tem grande potencial aqui de ser uma energia feminina. Por que eu falo isso? Porque a mão que porta o anel de cobra, ela é uma mão feminina. As luvas que aparecem também aqui no tarô da Pombagira também são luvas femininas, tá? Também são luvas femininas. Bom, o que mais, tá? Por gentileza. Cavaleiro de Paus invertido. Aqui tem um obstáculo aqui, né? Uma interferência, um obstáculo aqui. Numa mensagem aqui. O que mais, por favor? Cavaleiro de Paus, para mim, clarifica esse Cavaleiro de Paus, por favor, por gentileza. Cavaleiro de Paus. Ás de Copas.
Tem tem energias do signo de Escorpião, tá? Você pode estar... E engraçado, o signo de Escorpião, ele aparece em várias leituras. Ele é o signo de transformação, né? Então, quando a gente vai para um próximo nível, para um próximo ciclo, para um novo, é muito forte essa energia do signo de Escorpião aparecer, porque ele é a transformação, né? Ele é a mudança, é o signo que fala sobre mudanças, né? Sobre transformar uma situação, sobre transição, né? Ele é o signo que traz essa energia. Eu tenho percebido que ele aparece em quase todas as leituras. É aquilo que eu falei para vocês, as energias, elas estão para todos os signos, mas não são todas as pessoas que vão conseguir captar essas energias, tá? O signo de Escorpião, ele fala sobre finalizar, desapegar, soltar o que não serve mais, né? Deixar ir embora, deixar passado no passado, porque tem uma situação de passado que ela precisa finalizar, precisa morrer aqui, tá? Então, há necessidade aqui de você observar isso, de forma minuciosa, entendeu? É isso que o tarô tá falando. Porque tem uma mensagem que pode estar sendo impedida aqui, né? De chegar até vocês aqui. É como se o cavaleiro, ele é mensageiro. Como eu disse para vocês, tem um Exu na mesa, né? Tem um guardião aqui na mesa. Alguns de vocês podem ter ligação com esse Exu, tá? Aqui é como se vocês... É como se vocês estivessem sem motivação, ou essa energia tirasse motivação de vocês aqui. E aí esse Exu, ele tá vindo e pedindo para você que você tome atenção sobre essas situações, porque tem tem um novo aqui, né? Tem um novo, tem uma cura. O Reis de Copas fala sobre uma cura, fala sobre uma purificação, sobre uma limpeza, sobre algo novo que chega para você, tá? Uma força aqui no campo emocional, tá? Aqui a espiritualidade está falando aqui sobre novidades aqui, oportunidades aqui genuínas, né? Que elas estão possíveis a vocês aqui, tá? Aqui é sobre... É um convite aqui para vocês abrirem o coração aí para o novo. Mesmo que vocês desconheçam esse novo, mesmo que para vocês seja meio que assustador. Por isso que eu disse para vocês, um pouquinho atrás na leitura, sobre autossabotagem aqui, tá? Uma situação que retorna de novo
para saber se vocês se vocês já estão livres disso, né? Porque a morte também é uma carta que traz uma energia de libertação. Quando você solta aquilo que não serve mais, você se liberta. Uma situação, um apego, um pensamento, tá? Para alguns aqui tem essa energia de pensamentos que causam autossabotagem, tá? E aí você não se sente motivado aqui, por exemplo, você não se sente motivado a buscar esse novo. E se você se mantiver assim, a espiritualidade está dizendo, né? Se você se auto-sabota aqui, né? Se você permite que essa energia ela ganhe força, você não vai conseguir alcançar o que você deseja. Porque tem um desejo no mental, né? Tem um desejo no mental, mas que ele só acontece se você mover aqui, fizer um movimento, prestar atenção e não permitir coisas acontecerem aqui, tá? Tem um florescimento, né? Tem um transbordamento aqui, que é tanto no emocional quanto no material, tá? É confiar no fluxo da vida, tá? Confiar no fluxo da vida, confiar em novas relações aqui, tá? Porque o tarô fala sobre novas relações aqui, tanto de amizade aqui, quanto de trabalho, sobre novas relações. A chegada de novas relações, mas você precisa sair dessa energia aqui, ó, de autossabotagem, tá? Tem uma energia de autossabotagem aqui. Que te impede tanto do novo profissional, quanto do novo parcerias aqui, né? Novos relacionamentos aqui, tá? Que acabam te impedindo. Aqui é um desânimo para dar abertura para um novo aqui, uma falta de vontade. Temos um 10 de copas aqui, que ele veio no bloqueio. Clarifica para mim, por gentileza, o 10 de copas. Clarifica, tarô, Capricórnio. 10 de copas, clarifica, por gentileza. Um mago invertido. Nossa. O mago é aquele que nossa, tem auto-julgamento aqui, né? Tem um rei de ouros aqui. Eu acho interessante porque assim, ó, o rei de ouros, a estrela aqui, exatamente. Tem uma falta de clareza mental aqui, tá? Tem uma falta de clareza mental, por isso que tem essa energia aqui de pensamentos aqui de quem não está afim, de quem não está com vontade aqui. É como se você estivesse cansado, pode ser, tá? Mas com essa falta de motivação aqui, tá? Porque o rei de ouros, ele é alguém que tem
acesso ao espiritual, tá? Mas ele tá muito preso no material. Então, essa comunicação, esse aviso, né? Essa situação que está retornando, quer dizer, a espiritualidade aqui, esse guardião está dizendo que tem uma situação que retorna para você aqui, que volta do passado aqui, que você precisa soltar isso, finalizar isso, então volta porque é assunto que não foi terminado, foi uma situação que não foi finalizada, então volta novamente para ser finalizado. Mas aqui tem uma situação aqui de que você aqui não tá afim. Você não tá afim de resolver. Só que a espiritualidade tá te avisando que se você não resolve, né? É como se você tivesse aqui muito apegado à matéria, que a comunicação que vem do espiritual para você, você não absorve, tá? A informação vem. E aí eu quero dizer para você assim, o mago aqui invertido para mim é como se, por exemplo, assim, ó, você tivesse sonhos, você tivesse informações do espiritual, né, através de sonhos, ou até mesmo da própria espiritualidade aqui, tá? Falando direto com você, mas é como se a porta você tivesse fechado, tá? Então a espiritualidade dizendo assim, ou você muda esse quadro, passa a enxergar isso com atenção, olhar isso com atenção, aqui precisa de aterramento aqui, tá? Limpezas no seu campo energético, aqui você se limpar, se purificar, isso pode ser através de meditação, alinhar aí os seus chakras aí, tá? Trabalhar com alguma ferramenta espiritual que desbloqueie, porque aqui tem um bloqueio, tá? Tem um bloqueio de informações do espiritual, o mago fala isso. Tem um bloqueio espiritual aqui, tá? Uma situação que você não quer lidar. E aí, quando você não quer lidar, você bloqueia o espiritual. Você acaba bloqueando aí o espiritual. Toma cuidado, porque é aquilo que eu falei para vocês. É alguém aqui que você ou é você ou é alguém que você lida, tá? Então inverta aí as situações, no sentido de que a pessoa é muito ligada à matéria, tá muito presa à matéria, tá? Aqui existe um desperdício, tá? Desperdício de recurso aqui. Porque o mago, ele é alguém que tem recurso, ele é alguém que tem ferramentas, que sabe manipular, ele é químico, né? Ele mexe com alquimia aqui, né? Ele mexe com o invisível, ele manipula elementos aqui, energias aqui, entendeu? Para ele mudar uma situação. Ele obtém recursos do espiritual, informações do espiritual, direção do espiritual, porque o mago é alguém conectado com o espiritual, tá? Mas aqui no invertido é alguém que essas informações não chegam, ou se chegam, a pessoa não dá importância, a pessoa não dá a devida atenção. É como se você recebesse uma orientação espiritual e você deixasse para lá. Por exemplo, por sonho você recebe uma informação, mas você não busca saber
o que aquela mensagem quer dizer, entendeu? É como se você, aqui fala, né? Você está recebendo um aviso, tá? Você está recebendo um alerta. A carta da luz vermelha pede atenção. Preste atenção nas informações que o espiritual está te trazendo. Estão te avisando que tem uma situação, alguém que está voltando aqui para você resolver, para você finalizar. Mas aqui eu sinto que você você tá no bloqueio aqui. É como se você não enxergasse, não ouvisse, tá? Existe uma incapacidade aqui, tá? Apesar de você ter todas as ferramentas para você manifestar o que precisa manifestar aqui, mas você não manifesta, tá? Mas você não manifesta. Aqui você pode estar lidando ou vir a lidar de novo, se isso já não chegou para você, tá para chegar, com uma situação ou uma pessoa que manipula e que te engana, e você permite, tá? E você acaba permitindo aqui. É como se você não confiasse em você, tá? É como se você não confiasse em você, ou se você não se achasse, é como se você se achasse incapaz, tá? De transformar a sua realidade, tá? Então precisa aqui prestar atenção nisso. A espiritualidade pediu para que você olhasse isso de forma minuciosa, tá pedindo a sua atenção. Por mais que exista aqui um desgaste aqui, tá? Por mais que exista aqui um desgaste, existe a necessidade de você fazer um esforço aqui, porque senão as coisas não vão mudar. Não vão mudar. As coisas vão continuar do mesmo jeito. Aqui é como se vocês idealizassem alguém ou uma situação aqui. É como se vocês tivessem uma ilusão aqui sobre algo, sobre alguém. Tem uma situação e tem alguém aqui que não muda na energia de vocês, tá? Não muda. Não adianta vocês quererem dar uma nova oportunidade ou deixar alguém aqui tomar a frente de alguma coisa na vida de vocês aqui que não muda. Tem uma situação aqui, alguém que não muda, tá? Não muda. Vai continuar te deixando sem estímulo, tá? É como se essa pessoa, ela bloqueasse aqui a tua comunicação energeticamente, porque tem uma influência energética aqui, tá? Eu não caiu a carta do diabo para mim aqui, mas eu sinto aí essa energia. Eu cortei aqui o tarô no meio e apareceu para mim a carta da força. É sobre você fazer um esforço aqui. É sobre você matar esse leão, segurar esse leão pela boca, tá? Porque tem uma energia aqui que ela bloqueia, tá? Os seus acessos, e aí ela te deixa assim, sem vontade, achando que você não é capaz, te prende, te suga, porque essa energia de te deixar sem vontade me veio muito como se você como se você fosse sugado energeticamente, entendeu?
Aqui a espiritualidade, ela tá até te aconselhando aqui a você fazer sim meditações, alinhar o seu chakra. Tem alguns recursos, né? Algumas ferramentas. Olha o mago lá, tá? Existem algumas ferramentas espirituais que você pode abrir de novo essa comunicação que está bloqueada com o teu espiritual, com a tua mentoria, tá? Tem um mentor aqui batalhando para te trazer as informações. As informações chegam, mas você não acessa porque tem algo aqui desalinhado na sua energia. E aqui eles estão falando para mim que essas informações, elas vêm pelos sonhos, mas você não dá importância, tá? Você não dá importância. Você fica estagnado, você não se mexe. Aí você não encontra as respostas que você quer. Você não consegue dar a direção, porque tem algo desalinhado, tem um bloqueio aqui, tá? Aqui também tem um medo aqui de sobrecarga, tá? Mas entenda que tem uma situação aqui que é sua. É você quem direciona, não é essa pessoa que direciona situações na sua vida. Aspectos aqui de financeiros aqui, não é a outra pessoa que direciona, tá? Tem uma energia, porque o Valete, ele é fofoqueiro no tarô. Mas o Valete, ele também tem uma energia não é de inocência, tá? É uma energia de imaturidade, é alguém que se isenta de responsabilidades aqui. Não presta atenção no que precisa ser feito, tá? Então aqui precisa você tomar cuidado com isso, tá? Porque essa energia que te rodeia, essa pessoa que tá aí, não é como se a espiritual pedisse para você que tá na hora de você abrir mão, soltar essa energia aqui, tá? Soltar essa energia, soltar essa pessoa, tá? Porque essa energia de traição, essa energia de sabotagem aqui, ela te sabota, ela não te deixa permitir, ela tira da sua mão um controle de decidir, de direcionar as coisas na sua vida, tá? Então precisa a carta da força, que lembra que eu falei para vocês que eu tinha cortado o tarô no meio e tinha olhado, ela caiu na mesa, tá? Então assim, é necessário aqui que você volte de novo ao centro, ao equilíbrio, tome a frente das suas coisas e entenda aqui que é você. Se era uma situação de negócio aqui, não é a outra pessoa que conduz o negócio, é você que conduz o negócio. A chave para algo aqui dar certo é você. É você quem direciona. A comunicação espiritual aqui, Capricórnio, ela vem para você, tá? Cuidado aqui com essa energia, ela se alimenta da sua energia, tá? Cuidado aqui, que essa energia, essa pessoa, essa situação, ela se alimenta da sua energia. Por isso que você tá cansada, desanimada, sem vontade aqui, tá? Toma cuidado com isso. Bem cuidado com isso. Eu vou 2 de ouros. Precisa aqui de um equilíbrio aqui, tá? Você precisa fazer alguma coisa para que você volte de novo ao eixo, tá? Volte de novo ao eixo aqui.
se centralize aí, se equilibre aí, entenda que é você é o mago, tá? É você que tem acesso ao espiritual aí, tá? Comunicação vem pra você. Tesoura fechada, tem um corte aqui, tá? Fundo do deck, a vassoura, tem uma limpeza, algo sendo varrido para longe aí da sua energia, tá? Espiritual. Esse é um tarô cigano, tá? Ele é novo. Eu ainda não memorizei todas as cartas, tá, gente? Mas ele é bem profundo. A igreja. A igreja simboliza o espiritual. Eu vou lembrar que eu falei desde o começo para vocês. Tem um guardião e o nome já se fala, né? Guardião. A igreja, como eu disse para vocês, quando eu olho para ela, eu vejo um lugar espiritual, uma proteção espiritual. E realmente é isso que a carta ela quer dizer, tá? Aqui é proteção aqui, tá? É um apoio, tá? Sobre situações que aparecem aí, tá? Fala sobre fé, tá? Fala sobre esperança e fala sobre devoção. Aqui a espiritualidade falando para você que mais breve do que você imagina, chega aqui uma bênção para você, tá? Uma ajuda, tá? Numa situação difícil, que é essa situação que vai se apresentar, que você, porque aqui o espiritual fala que você vai tomar ciência do que é, de quem é essa pessoa, tá? Na sua energia aqui, tá? Você pode estar sendo enganada, iludida, e você vai tomar ciência disso, tá? Então aqui existe um apoio, existe um consolo, existe uma proteção aqui. Quando você tiver que encarar essa situação, tiver que encarar, quando você entender quem é, né? Quem é essa pessoa que interfere aqui, tá? Como eu disse, tem uma energia feminina aqui, tá? Que, como eu disse, ela não está no seu meio familiar, tá? Ela não está no seu meio familiar. Quer dizer, não é uma energia que frequenta a sua casa, tá? Mas que você lida no externo. Não diretamente, tá? Mas porque é uma situação que volta, né? Algo que já te atrapalhou, tentou te atrapalhar lá atrás, volta de novo, tentando fazer a mesma coisa. Pode usar alguém, influenciar alguém na sua volta? Pode. Pode influenciar, por exemplo, alguém que você conviva? Também pode. Aqui já se apresenta aqui uma outra situação, tá? Mas tem uma energia aqui que ela tá voltando de novo. É como se ela achasse que como se ela achasse que ela vai conseguir de novo adentrar aí. Que
Ela acredita que ela consegue adentrar de novo. Ela acredita que ela vai conseguir achar o mesmo obstáculo aqui, tá? Aqui é o espiritual falando, tá? Que corta essa influência, que corta essa energia. Mas a espiritualidade não faz isso sozinho, tá? Que precisa também do movimento seu. É você entendendo o que volta, percebendo isso, olhando, tendo um olhar minucioso, atencioso nisso daqui e ouvindo, buscando aí, tá? Desbloquear aí o teu espiritual, tá? Agrade a escada, tem uma elevação espiritual aqui para você. Depois de um aprisionamento, tá? O pombal. Tá? Mais uma pra mim, por gentileza, só mais uma. Ai, ai, a montanha e o pente. O pente, ele desembaraça, né? O pente, ele desembaraça e a montanha fala sobre dificuldade. O cama aqui no fundo, só pra gente ir no oculto, tá reforçando novamente essa força desse guardião aqui, trazendo proteção, desembaraçando as coisas, tá? Então, o pente aqui, ó. Pente e a montanha, tá? Tem uma elevação espiritual aqui, tá? Tem um corte, acontece esse corte energético, tá bom? Te tira desse aprisionamento emocional, porque alguns de vocês podem se sentirem presos emocionalmente numa situação ou numa pessoa. Aí por isso que vocês não sentem vontade, se sentem amarrados, se sentem incapazes de lidar com alguém ou com uma situação aqui, tá? Enfrentar, porque aqui fala de um enfrentamento, precisa, porque a carta do leão fala sobre você enfrentar aqui, tá? Alguém, tá? Precisa ser enfrentado alguém aqui, tá? Então aqui pode haver aqui uma dependência aqui emocional que pode te impedir, né? Mas aqui é a espiritualidade que te impedia, na verdade. Mas aqui a espiritualidade fala que corta essa influência, tá? O seu mentor aqui, eu vejo muito forte seu tranca-rosa aqui na mesa. Eu não vi outro guardião aqui, tá? Ele corta essa influência, te tira dessa prisão emocional, psicológica, espiritual aqui, tá? E te eleva de novo. A carta da escada fala sobre elevação, tá? A partir dessa elevação, você consegue enxergar, tá? Os obstáculos, tá? Os desafios, tá? Você tem visão aqui, reconhece, tá? E aí você faz essa limpeza, tá? O pente, ele fala sobre, ele tem outros significados, mas veio muito forte para mim aí, como se fosse o desembaraço mesmo. Aí você organiza, porque o pente ele organiza os fios, certo? Ele desembaraça os fios do cabelo. Estou trazendo uma simbologia aqui para vocês conseguirem associar aqui o que o baralho quer falar, tá? Então, assim, o pente, ele desembaraça o cabelo. Então, ele arruma o cabelo, ele organiza as coisas, né? Então, você vai conseguir organizar as coisas, tá? Vai conseguir arrumar as coisas, tá? Vai conseguir resolver o que precisa ser resolvido. Seja aí, tá? Que tudo que estiver
embaraçado com essa pessoa aqui, você vai conseguir resolver, porque o teu mentor tá aqui, ó. O teu mentor tá aqui, tá? Teu mentor tá aqui te ajudando, tá te direcionando, tá te guiando, tá? Aqui, tá? É você arrumando o que precisa arrumar, tá? É você resolvendo situações complicadas e situações antigas. A sua leitura, Capricórnio, ela começa dizendo sobre situações antigas, passadas, que voltam para você resolver, e a sua leitura, ela finaliza falando que você consegue desembaraçar a partir do momento que você toma consciência, que você consegue desbloquear aqui o teu mental, o teu espiritual, as informações espirituais que chegam para você, você detecta o que é que atrapalha essa comunicação com o espiritual, essas mensagens que o espiritual tá trazendo para você e que você não consegue enxergar com clareza, tem uma obstrução aqui, tá? A partir do momento, esse desbloqueio ele acontece, e a partir do momento que esse desbloqueio acontece, esse corte, essa influência acontece, e quem faz esse corte é você com a ajuda do espiritual. Através de limpeza, tá? Purificação, alinhamento aí das tuas energias, meditação, tá? Você pode estar fazendo aqueles 21 dias de Arcanjo Miguel, ele desobstrui o que estiver impedindo, ele remove o obstáculo, ele limpa o seu campo energético, e aí você consegue enxergar as coisas com mais clareza. Você saindo dessa prisão aqui, ó, o teu espiritual de novo se eleva. Porque tem um bloqueio espiritual, no momento é isso que tá na tua energia. No futuro, não muito longe, para os próximos dias aí, você de novo tendo essa elevação, tá? E aí você enxergando aí quais são os obstáculos, o que tá impedindo, e você organiza de novo, arruma tudo de novo e resolve o que precisa ser resolvido, tá bom? Isso tudo com a ajuda do teu espiritual. E aí você entra num novo ciclo, porque tem novos ciclos aqui, tem transformações, tá? Tem novidades, tem transição aqui, tá? Tem um novo ciclo para você aqui, tá bom? Capricórnio, essa é a sua leitura. Eu espero ter te ajudado, ter te auxiliado, ter te trazido clareza, tá? Tem fortes influências aqui, tá? De touro, tem influências de escorpião aqui, tá? De Áries, tá? Se você... É importante que você ouça, tá bom? Esses signos também vão te trazer mais clareza, tá? Vão te auxiliar a ter mais compreensão aqui, tá bom? É uma leitura bem espiritual, tá? Bem espiritual mesmo. Capricórnio, boa sorte. A gente se encontra no próximo vídeo.